Começando hoje mais um podcast, o nosso 4º episódio, o podcast Eleve a Vida. E hoje, com uma convidada muito especial, a Daiane Tonin. Prazer ter aqui com a gente no nosso... Prazer estar aqui. Muito obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa, fazer esse bate-papo maravilhoso com vocês. Sim, e hoje, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos levantar uma questão muito interessante. Quem está no controle da sua vida? Nada melhor do que a Daiane Tonin para conversar com a gente sobre esse assunto. Dai, se apresente pra gente. Quem é? Fala um pouquinho de você pra gente. Então, prazer estar aqui. Eu, juntamente com a Jussara, eu trabalho na sede da Escola Moderna de Mistérios. E antes da escola, na verdade, eu sou psicóloga de formação. Então, eu sempre me interessei assim, nessa questão de como... a mente humana se estrutura, como a mente funciona, o que está por trás de cada ação, de cada emoção, cada sentimento, cada pensamento que a gente tem. Então, realmente, sempre foi uma paixão minha, tá entendendo o que está por trás das cenas, do ser humano. Sim, e como que você chegou na Escola Moderna de Mistérios? Então, Ju, eu tive o prazer de começar esse caminho muito nova, Eu acho que poucas pessoas têm essa oportunidade de encontrar isso tão nova, E quem me convidou para fazer a primeira imersão foi a minha mãe, Uhum. E ela ficou sabendo, enfim, ela me convidou para ir junto. Daí eu pensei, não, vamos ver como é que é, Vamos ver o que vão falar, o que vai, Eu me dei a oportunidade de experimentar, E isso já faz 10 anos. Uhum. E tô até hoje. Que bom. Que bom. E como é que tá sendo para você caminhar esse caminho? Porque quando a gente perguntou lá no início, a gente provocou o telespectador sobre quem está no comando da sua vida. Como é que foi para você isso? No caminhar da escola, entendendo essa questão. O que é muito interessante que eu gostaria até de trazer, que a gente fala desse caminho, só que é na verdade um estilo de vida realmente. E o que acontece é que a gente tem essa perspectiva mais elevada de tudo o que está acontecendo na nossa vida. Exatamente. Porque a gente vive a nossa vida e parece que a gente está numa área que a gente não vê a solução, a gente está andando assim, sem ter essa visão do todo, quais são as possibilidades, Então, alguma coisa acontece e, nossa, isso aconteceu comigo, por que isso está acontecendo comigo? E a gente acaba não tendo essa visão de como sair disso, Parece que vive numa bolha e parece que vive culpando todo mundo pelas situações, as coisas que não vão muito bem. E esse caminho é uma descoberta do poder que nós temos dentro de nós. E o que nós podemos fazer com isso? E como que nós podemos mudar a nossa vida, não é? Mais ou menos? Com certeza. E isso você trouxe uma coisa muito importante, Ju, que é a questão do nosso poder interno. Porque dentro da gente, a gente tem um potencial ilimitado que as pessoas não têm noção disso. Então, realmente, o caminho da escola, o que a gente oferece é essa chave para você abrir realmente a porta de todo o seu potencial. É verdade. É uma coisa que eu já disse em outro episódio. A gente se apaixona pela gente. É incrível. A gente se apaixona por si mesma, e pela vida. Eu vinha de carro agora e eu amo morar em Florianópolis. Todas nós amamos, Sim, Florianópolis eu acho que é o melhor lugar do mundo para se morar. E dirigindo pela beira-mar agora, eu disse, meu Deus, é tanta beleza, não é só o mar, mas também tem as montanhas, tem o céu azul, tem tudo, tem um brilho, tem uma coisa. Então, assim, é uma coisa de a gente agradecer, da gente contemplar a vida, não é? Sim. Mariana? E nesse caminho... A gente fala um caminho, é um estilo de vida, mas a gente fala que é um caminhar, porque a gente está caminhando a vida, A gente está vivendo a vida. E nesses tempos
tão conturbados nos dias de hoje, como é importante a gente dar atenção para nós mesmos, porque está dentro da gente, porque é tanta informação, tanto conhecimento, que às vezes isso acaba dominando a nossa vida. Então, aquela frase que a gente costuma falar, não deixa a vida te levar, leva a vida a você, é nesse sentido. Então, quem controla a sua vida tem que ser você, e não as circunstâncias, as situações, as complexidades da vida, né? Então, para mim, foi nesse sentido, e no sentido também de estar controlando e manejando o meu estresse, a minha ansiedade, tendo essas ferramentas que me auxiliam a encontrar esse equilíbrio na minha vida para estar seguindo a minha vida de uma perspectiva mais elevada, elevando a minha vida, né? Para você, Jussara. Então, essa questão de a percepção, né, de perceber a vida por outro ângulo, né, outros ângulos, na verdade, né. Então, antes de eu fazer essa jornada, de eu me conhecer, eu colocava a minha felicidade, digamos assim, meu estado de felicidade, porque é estado, né, na mão do externo, ou das pessoas, ou das situações. Quando que a alegria, eu descobri isso nesse caminho, nessa jornada, que a alegria está dentro de mim. Então, hoje eu me alegro, como eu estava falando, com as coisas grandes e pequenas. Então, são assim, as montanhas, o mar, como eu acabei de ver, mas também no encontro com uma amiga, um abraço. Gente, abraço verdadeiro, né, que a gente conecta coração com coração, isso é um detalhe, mas é tão... alimenta a alma, alegra a nossa alma. Então, assim, são detalhes. Ou pode ser, não só com a amiga, mas pode ser com o familiar, com qualquer pessoa. Isso é um detalhe, mas tem tantas coisas pequenas. Tomar um chá, por exemplo. Coisas pequenas mesmo que você pode sentir. Sentir a gratidão. Sentir a gratidão. E o que eu acho mais interessante é que muitas pessoas, elas acham que, né, por exemplo, se a gente está com um problema físico, né, por exemplo, eu estou com dor no braço, o que você faz? Você vai no médico. Exato. Então, por que quando você está com ansiedade ou você está com falta de alegria, você está sentindo essa falta de conexão com a vida? Por que não existiria uma fórmula, um método, ferramentas? Gostei. Exatamente. Para você realmente estar elevando, para você estar levando a sua vida para um próximo nível. Né? Então, eu sei que a gente fala de espiritualidade e às vezes as pessoas podem achar, tipo, nossa, espiritualidade é mais do mesmo. E não é. Mas a gente precisa de professores, porque tem pessoas que caminharam um pouco mais que a gente, que aí eles podem dizer, isso funciona. Né? E, inclusive, dentro da própria escola, a gente tem um histórico muito grande, né? Que essas ferramentas, esses métodos, eles têm sido testados internacionalmente. Exato. Né? Tanto há muito tempo, milenar, muito tempo, é milenar. E hoje a gente está em 55 países e a gente tem mais de 43 mil alunos e só crescendo. Só crescendo, exatamente. Né? Fala pra gente o nome de algumas pessoas que talvez eles não saibam que fizeram parte dessa linhagem. Então, assim, um dos meus favoritos, né, é o Leonardo da Vinci. Claro. Por toda a contribuição, assim, que ele fez. Mas a gente tem nomes que realmente deixaram um legado na humanidade. Então, cada uma dessas pessoas deixou a marca deles. Sim, Carl Jung, Tesla. Né? Então, assim, até inclusive eu me formei estudando Jung. O meu TCC foi sobre Carl Jung. Sim, de psicologia. Né? Sim, então a gente tem Isaac Newton, né? Que simplesmente descobriu a gravidade. Né? A gente tem Nikola Tesla, que descobriu a eletricidade. Então, né, tudo isso... Shakespeare também. Famosíssimo, né? Pelas histórias, pelos envolvimentos daqueles contextos ali, mas de uma profundidade além daquilo que a gente pode entender, compreender só vendo os filmes ou lendo os livros, né? Sim, não, com certeza. Você falou sobre fórmula, ter uma fórmula para elevar sua vida.
para encontrar alegria, para sintonizar na alegria, porque a alegria genuína nós temos, né? Mas às vezes está fora de sintonia. Ou estamos desalinhados, né? De nós mesmos e do divino. Então, o que seria espiritualidade? Muita gente, às vezes eu falo com pessoas que eu não conheço, estou começando uma nova amizade e falo e tal. E aí a pessoa pensa que é espiritismo ou uma outra coisa, né? E o que eu mais gosto na escola é que realmente não tem dogma, não segue dogmas e não é uma religião, né? Então, a espiritualidade é você se alinhar com a sua divindade. E é muito importante de trazer isso porque quando a gente pensa em espiritualidade, realmente tem essa conexão com a religião. Só que a religião não, ó, tá aqui, é esse, e você vai acreditar nisso e você vai fazer isso. Exatamente. Né? Só que não existe, não tem nada entre a gente e a nossa divindade. Sim. E todo esse potencial que existe no universo. Não precisa de intermédio. Não precisa de intermédio. Eu lembro, há muito tempo atrás, então eu fazia a minha oração para Deus e a coisa não funcionava. E eu brigava com Deus. Ou então eu rezava para um santo. Não funcionava, eu ficava chateada com o santo. Mas então eu estava depositando novamente tudo na mão de outra pessoa, ou de outra, né? Acreditando que algo externo pudesse fazer. E quando a gente descobre que o divino está em nós, nós temos o DNA divino, além do nosso DNA físico, do nosso pai, da nossa mãe. A gente tem o nosso DNA divino. Eu acho que a oração, ela é importante. A gente também faz oração para nos conectarmos com o que há de melhor dentro da gente e no universo. O que a gente, às vezes, comete, as nossas gafes, é acreditar que eu vou fazer um pedido e o universo tem que me entregar de mão beijada. E muitas vezes eu tenho que fazer o pedido, mas eu tenho que fazer a minha parte, a minha ação, para que aquilo possa acontecer. Porque é uma parceria, né? Então, Exato. assim, a gente pode realmente pedir o que a gente quiser. Sim, e a gente vai ter o apoio. Só que a gente precisa tomar a responsabilidade da nossa parte sobre isso. E é isso, uma das coisas mais empoderadoras, assim, que eu vejo no caminho da escola, é que você tem consciência disso. Você sai dessa posição de tipo, ai, coitadinha de mim. Ai, as coisas acontecem comigo pra... Não, ok, o que eu vou fazer em relação a isso? Né? E eu vejo isso muito... Inclusive na minha própria vida, assim, né? Quando eu entrei, quando eu fiz o primeiro curso, essa primeira imersão, né? Chamada Empower Thyself, eu sofria muito com ansiedade, né? Eu tomava medicação, eu não conseguia dormir sem medicação, eu não conseguia me acalmar sem medicação. E realmente, tá aplicando essas ferramentas que a gente aprende, chegou um momento que eu falei, não, ok, eu não preciso mais da medicação, né? Porque... não tem problema você precisar de tomar medicação. Né? Porque às vezes você realmente está ali no momento de crise e você precisa disso para dar o controle daquela crise no momento. Só que você não pode usar isso como uma bengala e ficar dependente disso o resto da sua vida. Então, é esse empoderamento que a escola traz. Então, não é que você não vai tomar remédio, você não vai... Não, você vai ter o discernimento de ok, eu preciso disso nesse momento... mas eu já estou trabalhando para não precisar mais. Vocês estão vendo o que ela está dizendo? É que vai tomando a consciência, ela acabou de falar, ela mesma foi tendo discernimento, não foi ninguém que disse para ela, faça isso ou faça aquilo. Ela foi tendo o discernimento. Assim eu também experienciei, a Ariana da mesma forma. Isso está no controle da sua vida. Porque quando a gente está nessas emoções, vamos considerar essas emoções negativas do estresse, da ansiedade, porque eu também passei como você, eu também fiz tratamentos para a ansiedade. A medicação sim me aliviou os sintomas, mas não estava tratando a causa. E o que estava me gerando aquilo? Então eu precisava olhar mais a fundo no que eu poderia estar trabalhando
para estar gerenciando essa ansiedade e não só a medicação. E eu acho que é esse olhar profundo que a gente dá dentro de nós mesmos é que faz a diferença, porque quando você tem essa clareza, esse discernimento, você vai fazer melhores escolhas na sua vida. Então, aí você vai estar dirigindo a sua vida para onde você quer. Então, não são as emoções. E só para clarificar, porque muita gente fala de felicidade e alegria. E há um certo mal entendido nisso. Porque a felicidade, a gente fala, eu estou feliz por causa de alguma coisa. Aconteceu isso, eu estou feliz. Eu sou alegre. Então, a alegria é um estado do seu ser. A felicidade depende de alguma coisa. Então, a felicidade, ela é passageira. E a alegria, se você está sustentando e mantendo ela, você está mantendo o seu estado de ser mais elevado. Né? Tem o estado de ser e o estado momentâneo, né? Que é aquela coisa que quero aquela bolsa da vitrine. Vou lá e compro a bolsa mais linda que tem. Eu uso 2 vezes, já esqueci. E não tem nada de errado você querer uma bolsa. Sim, exatamente. Sim, mas ficar só nas compras, Sim. Eu digo porque eu fui assim no passado. Eu achava que comprar era a minha felicidade. Não era. Tudo acaba, Exatamente. é muito rápido que acaba, sabe? E o mais interessante é que conforme a gente vai tendo essa consciência dessa diferença, porque a alegria ela vai vir no momento que a gente está realizando o nosso propósito. Exato. O que a gente veio realizar aqui. E aí, o que começa a acontecer? Essas coisas momentâneas, digamos assim, elas passam a ser um instrumento para a gente estar manifestando a nossa essência. Como eu quero me apresentar no mundo, né? Então, assim, não tem problema nenhum você ter uma bolsa lindíssima, ou um Rolex, ou um Rolls Royce, né? Aquele carro maravilhoso. Não tem problema, mas comprar bolsa toda semana... Exatamente. Né? Eu ia mostrar para o outro que eu tenho um Rolex. Exatamente, porque o que muda é o porquê que você faz. Por quê? E isso é muito importante, assim, no momento que vira essa chave dentro de você, que você começa realmente a perceber o porquê que você está fazendo as coisas, não importa o desafio, não importa o quão difícil é aquilo que você está tentando realizar. Porque isso é outra coisa. Muitas pessoas acham, porque está difícil, não é para ser. Não, se está difícil é porque tem uma coisa muito grande que você vai receber do outro lado, de recompensa. Exatamente. Né? Então, você tá seguro do seu porquê te leva muito mais longe. Sim. Né? E isso não significa que você não vai ter medo, que você não vai, né, tropeçar, que você não vai falhar. Mas realmente... Né, um dos nossos professores, eu vi ele falando ontem, ele disse que são as pessoas que fazem, mesmo com medo, é que tem a maior chance de sucesso na vida. Né? Então, é realmente sobre estar moldando, criando a nossa vida do jeito que a gente quer, com a nossa essência no controle. No controle. Não a nossa mente, no controle. Vocês viram? A gente voltou de novo. Botar o controle. E daí não é uma pessoa controlando, é a sua essência falando para você. É a voz interna, né? O nosso eu verdadeiro. E a gente, para chegar nesse ponto, a gente vem estudando, né? A gente vem traçando esse caminho. Estudando e aplicando. Porque é importante também aplicar, experienciar, né? Estudando é uma forma de falar, mas a gente vem caminhando, né? Mas é importante estudar também, né? Sim. sim. Eu fiz administração e tinha um autor de um livro que dizia assim, de planejamento estratégico. Então, ele diz assim, você não pode ficar parado esperando a coisa acontecer. Você tem que trocar de camisa andando. É verdade, você tem que trocar de roupa andando. Sim. Você não pode ficar parado. E uma das coisas que a gente aprende, que eu aprendi na minha vida, na escola, nesse caminho, é ter a ação para as coisas. Não pode ficar sentado.
Lembra que eu rezava pro santo fazer pra mim. Se você fizer, eu te dou isso. Então você ainda tá ameaçando o santo. Não é? Eu peço até desculpa. Mas Chantageando hoje eu o sei santo. que aí eu posso pedir, galera, me ajudem, mas eu vou fazer. Né? Então, assim, é incrível. A mudança de... E, inclusive, isso é um ensinamento hermético, que não existe ficar parado. Ou você tá progredindo, ou você tá regredindo. Então, assim, até quando a gente tem um negócio, a gente sempre vai estar querendo se aprimorar, querer saber mais. Qual que é a última tecnologia? Qual que é o último, sei lá, CRM que dá mais certo? Qual que é o processo? Como é que eu vou tá vendendo para esse cliente? A gente sempre está se aprimorando no mundo físico. Então, por que isso também não se aplicaria a um caminho de conhecer a si mesmo? Né? O que aquilo vai me servir para que eu possa manifestar aquilo que eu quero e não como aquilo vai me usar para... Porque às vezes a gente tem excesso de tecnologia, de informações, de inteligência artificial que te entregam prontos várias coisas. Só que se você não tem discernimento para saber como aplicar e como usar aquilo, você está se tornando escravo disso, né? Sim. E outra, né? Falando da questão do movimento, né? Que muitas vezes a maioria das pessoas, quando escuta a palavra equilíbrio, fica tremendo, né? Ai, equilíbrio, como é que eu vou entrar em equilíbrio, né? Então, eu sempre dou aquela explicação, né? A balança tá ali, equilíbrio estático é muito mais difícil. Você ser uma balança e ficar com um peso aqui, outro peso aqui, ou seja... Você está carregando 2 pesos ao mesmo tempo. Você não está em equilíbrio. Equilíbrio energético? Equilíbrio na vida, equilíbrio em tudo, né? O equilíbrio, na verdade, é você estar em movimento, que nem você está numa bicicleta. Se você não está em movimento, você não fica em equilíbrio com aquele instrumento ali. Então, na vida, é exatamente isso. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, as pessoas falam em equilíbrio. Como é que eu vou equilibrar? Se você continuar tentando segurar todas as coisas na sua vida, você não vai conseguir. Mas se você se movimentar e tornar as coisas úteis para você e para o mundo, você vai estar em equilíbrio. Quero falar 2 coisas para eu não esquecer. Uma das coisas a gente estava falando sobre dogmas. E na escola, a gente sente, né? A gente recebe o conhecimento, os ensinamentos, mas nós testamos, sentimos e cada um toma aquele ensinamento de uma forma, né? E pode sentir isso serve para mim ou isso não serve para mim. Então, assim, não é igual uma faculdade. Seria uma faculdade da alma, né? Porque é uma descoberta, uma autodescoberta muito incrível. Mas você vai fazendo no seu tempo. É uma escola da vida, né? Escola da Por isso que é um estilo de vida. Isso, porque exatamente. É para você utilizar na sua vida, experienciar. Então, é sobre experienciar, né? E mais uma coisa importante, por isso que tem uma fórmula que você falou. Porque você está no controle, mas você tem que fazer para acontecer. Uma analogia, assim, que eu sempre gosto de explicar... até para diferenciar um pouquinho, assim, mas qual que é o diferencial da escola? O que diferencia esses cursos de outros cursos que existem por ali? Exatamente. Né? Então, é como se, em outros cursos que você vai fazer, é como você vai lá, eles te emprestam a chave de um carro, você dá umas voltas, e depois você precisa devolver a chave do carro. E aí você volta para sua vida e nada mudou. Achei ótimo isso, Dani. Né? Eu vejo muito, quando você vem para a escola, que a gente te dá a chave do carro. Ó, o carro é seu, mas você é responsável por tirar ele da garagem, por colocar a gasolina. Então, assim, a gente realmente, que nem a Ju tava, né, que nem você estava falando, Ju, a gente dá esse método, apresenta esse método, né? E aí o carro só vai andar se você colocar o combustível. Exatamente. Senão ele não vai andar. E sair da garagem com ele, né? E precisa de manutenção. Exatamente, né? Então, assim, não é um curso que você vai, né? Por exemplo, se você decidir fazer a primeira imersão e só fazer a primeira imersão, não é um curso que você vai ter que
ficar voltando para ele, para você sentir essa conexão, para você... Não, você vai ter isso para sua vida inteira. Né? Então, assim, a gente tem casos de alunos assim que realmente transformaram a vida só com essa primeira imersão. Às vezes só com a própria ativação de vida. Sim, Né? até era interessante explicar para as pessoas que estão nos ouvindo e elas falam tanto de escola de mistérios, o que é isso e como que é essa estrutura desse caminho, né? A estrutura, ela começa com uma sessão de ativação de vida. Nós já falamos isso no terceiro podcast. A gente falou um pouquinho sobre ativação de vida, que é uma sessão que leva em torno de 1 hora. Depois da ativação de vida, nós temos esse curso que a gente fala tanto, essa imersão de 2 dias. A gente fala tanto, e nós passamos por esses processos, então a gente sabe, assim, de carne vivenciou isso, Sim. que funciona. E às vezes, né, quem está ali nos ouvindo pode estar perguntando, tá, mas qual que é a relação entre a ativação de vida e essa primeira imersão? Boa pergunta, Dai. Né? Então, porque a ativação de vida é uma sessão, ela é maravilhosa, né, e você vai estar realmente conectando você com todo o seu potencial, com todas as suas chaves, né, que às vezes ali fora a gente até pode entrar em contato com a nossa chave, com o nosso propósito, mas às vezes falta aquela pecinha, né? Eu sempre gosto de explicar que a ativação é essa pecinha que está faltando, né? Só que ela é uma sessão que você vai lá e você recebe esse protocolo. Já no Empower Thyself, que essa é a primeira imersão que a gente está falando tanto aqui, você tem a possibilidade de aprender essa fórmula para você manter essa conexão na sua vida. Porque aí sim, né, você vai estar recebendo conhecimentos profundos sobre diversos assuntos, né? Eu até acho que 2 dias é pouco. Dá a impressão que é 1 ano em 2 dias. Sim, a gente faz, né, a gente estica o tempo ali, né? Mas você vai estar não só aprendendo sobre esses conhecimentos, mas como aplicar. E é esse que é o diferencial. E é isso que a gente pede que as pessoas, quando a pessoa vem para fazer essa imersão, que é isso, que se assim, ó, se ela não lembrar de nada do que ela está aprendendo lá, que pelo menos ela lembre dessa fórmula que a gente repassa. Exatamente. E que aplique. Né? E que experimente. E que experimente para ver o que vai acontecer. Exatamente. Viram? Então, a Escola Maneira de Mistérios é um caminho de autoconhecimento, é um dos que o mundo apresenta e este que nós conhecemos, né? E é aberto para todas as pessoas, sem religião, sem dogma, tranquilo. E o mais interessante desse caminho de desenvolvimento pessoal é que você não precisa deixar da sua vida né, porque muita gente pensa, é coisa de espiritualidade, não, então eu vou ter que deixar meu trabalho, eu vou ter que deixar minha família, eu vou ter que deixar tudo. Vou ter que ir lá pro topo da montanha, virar monge. Não, você vai, porque o intuito da escola é justamente, né, o propósito maior da escola é a gente unir a nossa essência com o nosso mundo físico. Sim. E viver em unidade com quem a gente realmente é. É trazer energia elevada para a nossa vida e elevar a nossa vida, né? Exatamente. Manifestar Exatamente. melhores coisas e manifestar coisas mais elevadas. Exatamente. Sim. Exatamente. E não significa que não temos problemas. Uma coisa que até esse nosso professor fala é você se tornar maior do que os seus problemas, para que você possa enxergar as soluções. Sim. Exatamente, porque a gente nunca vai conseguir resolver o problema com a mesma mente que criou esse problema. Né? Então, a gente realmente precisa elevar a nossa perspectiva, porque muitas vezes vai que a solução está onde você menos imagina. Para a gente fazer, para a gente conquistar algo que a gente nunca conquistou antes, a gente precisa fazer coisas que a gente nunca fez antes. Exatamente, porque fazer mais do mesmo é ter os mesmos resultados. Exatamente, por exemplo, antigamente, a antiga Jussara, quando eu não conhecia nada disso. Então, um problema que fosse pequeno aos olhos de outras pessoas, para mim era gigante, era maior do que um prédio. Era enorme. Vocês não sabem como eu me sentia pequena, sabe? Então, eu me escondia até no banheiro. Um dia eu tive que dar uma aula, fazer uma apresentação. Tava tudo preparado, os alunos esperando, tudo. E eu me tranquei no banheiro. Eu falei, eu não vou dar essa aula.
O medo. Gente, o medo é incrível. E aí eu telefonei para alguém e disse, por favor, venha dar aula. Os alunos estão lá, tá tudo preparado. Eu falei, não, é você que vai ter que dar. Então eu tive que respirar, conectar com a minha essência. Parece até que eu tinha esquecido disso. E fui. Mas assim, nesse caminho, e quando a gente se descobre e alinha a tudo isso que a gente já acabou de falar, realmente a gente cresce, como a Daiane falou. E a gente vê de outros ângulos o mesmo problema. Ele se torna pequeno até. A gente pode olhar por cima, de lado, pode chutar esse problema. Não, isso não... Porque são outras, como que se diz? Percepções. 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 E, inclusive, por isso que se chama assim, Empower Thyself. Né? Porque você está empoderando a si. Se você se acha pequeno, como é que você vai... né, superar esse desafio, esse problema? Você tem que se tornar maior. Então, eu tenho que me empoderar. Porque nós temos as respostas dentro da gente. Adormecidas. A gente precisa escutar. E essas ferramentas que nós utilizamos nos auxiliam a ter essa percepção. Ninguém pode fazer pela gente. Exato. E é por isso que é tão empoderador, porque uma vez que a gente faz isso pela gente, ninguém pode tirar isso. Né? Eu não posso chegar para você e falar, ó, Mariana, você é uma péssima médica. Mas você sabe que você é uma boa médica. Porque você experienciou isso. Nossa. Sim, eu vivi, eu caminhei, eu tenho a experiência, eu tenho o entendimento. Exatamente. Eu vinha no caminho justamente pensando sobre isso. Exatamente isso, que ninguém pode fazer pela gente, mas ninguém pode tirar essa experiência. Então é isso mesmo. Uma das dores da humanidade é a comparação. Vocês não concordam? Sim. E o que muitas pessoas não percebem é que a gente está aqui para construir esse mundo juntos. E cada um vai ter uma chave. E porque eu percebo isso muito nas relações, é que a gente acha que só porque o outro é melhor que eu em certo aspecto, que isso vai invalidar as coisas que eu sou boa, né? Então, assim, a Ju é fantástica em falar com as pessoas. Se conectar através do coração. Exatamente, mas isso não significa que só porque ela é boa, eu não sou boa. Nós passamos por esse processo, todas nós, né? Passamos por esse processo na vida de se comparar. Eu já me comparei, meu Deus, imagina. Fulano consegue tudo. E eu não Exatamente. consigo. Exatamente. Não é? Segunda virada pra lua. É uma Mas frase popular, né? Que eu nem entendo o que significa isso, né? Mas que a gente repete. Então, a gente repete as coisas que as pessoas falam sem ter conhecimento, entendimento sobre isso. Tem que ter a consciência, né? Então, Porque comparar com o outro, você nunca vai ser igual ao outro. Até questão de empatia, simpatia, né? Vou me colocar no lugar do outro. Se você se colocar no lugar do outro, você vai continuar sendo você. Você não vai ser o outro. Não é porque você me colocar no lugar do outro, é só trocar. E isso que a gente estava falando, eu já me comparei várias vezes, então eu não ia para frente porque eu me comparava. E eu nunca ia alcançar, eu nunca ia ultrapassar. Né? Eu sempre admirei pessoas médicas que estudaram, debruçaram os livros. Né? Olha, eu te honro, né? Assim, eu acho muito bonito. Mas eu vivi de né? Eu tive uma outra criação, vamos dizer assim. Então, eu nunca vou poder competir né? E comparar. Então, você tem coisas extraordinárias, que é como a Daiane falou, chave, né? A sua chave. A Daiane também é perfeita. Nossa, ela é rápida, ela é multidimensional, ela faz 1000 coisas Ela é uma em um verdadeira minuto. fada. E sempre alegre, sempre sorrindo. Então, assim, não faz muito tempo, né? Faz alguns anos, eu acho que veio esse despertar. Realmente, eu tenho uma chave. Então, quando eu reconheço que eu tenho essa chave, eu acho que é a partir daí, gente. A partir do momento que eu reconheço que eu tenho essa chave, eu sei qual que é a minha. E eu fico feliz. Eu coloco isso no meu trabalho, coloco no dia a dia.
E aí eu reconheço que o outro também tem a chave dele. E eu honro você pela sua chave. E aí acabou a competição. Sim. Acabou. Não Vocês existe estão mais. unidos num propósito, não estão tentando competir por algo. Vocês Exatamente. estão pra Exatamente. somar. É Exatamente. muito lindo isso. E é que, como você falou, do quebra-cabeça grande. Tá uma pecinha lá, a outra vai encaixar bonitinho. E não é porque vai a pessoa tem um conhecimento, tem um intelecto elevado, que ele tem maturidade emocional, que ele tem as ferramentas para gerenciar essas emoções quando elas não estão alinhadas, né, com o propósito, com a que você quer para a sua vida. Então, a minha qualidade se soma com a sua. Todos nós temos todas essas qualidades dentro da gente, em maior ou menor, mas a gente tem muitas, não é uma, né? Não é uma. Então a gente tem esse equilíbrio dinâmico, porque também eu não tô intelectual o tempo inteiro, porque tem alguns assuntos que eu desconheço completamente, que talvez Sim. você saiba muito mais como trabalhando, né, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, como executiva, você com marketing. Então, a gente vai aprendendo uns com os outros e melhorando aquelas qualidades que a gente achava que a gente não era tão bom e vai se tornando melhor. Exatamente. E claro, como seres multidimensionais, óbvio que a gente pode aprender tudo, óbvio que a gente pode fazer tudo sozinho. Pode, mas a gente não deve. Sobrecarrega, inclusive, né? Sim, e porque o propósito de tudo isso é a gente ser um... união. Exatamente. União. Exatamente, a gente ser um time, Sim. né? Então, tá, então, eu vou montar meu time. A Ju é boa nisso. Tá, então a Ju vem. A Mariana é boa nisso, a Mariana vem. Né? Então, sim, a gente tem a capacidade de fazer tudo sozinho, sim. Lindo. Mas a gente não deve custo, fazer. né? Exatamente. Lindo, lindo, lindo esse Exatamente. aprendizado. Isso tudo é aprendizado de vida, para elevar a nossa vida, para alegrar a nossa vida, né? Compartilhar. Exatamente, quando a gente... Muitas pessoas têm essa dificuldade em compartilhar as experiências pessoais. Sim. O que vão achar de mim, às vezes até o próprio julgamento da própria pessoa, não é nem dos outros, né? Mas o quão importante, eu estava tendo uma conversa com uma conhecida e a gente estava falando sobre isso, porque às vezes algo que está passando pela minha vida ou como eu superei, a pessoa que está do lado ali, nada por coincidência. A pessoa que está ali do lado, junto ou perto de você, pode utilizar essa sua experiência como uma inspiração para também estar superando as coisas dela. Então, por isso que a gente está aqui para se somar, porque cada um tem essa chave e às vezes é um pequeno detalhe que faz uma grande diferença na vida do outro. É verdade. E eu acho que isso é realmente o empoderamento, porque você pega o seu poder e auxilia ao seu redor, né? Você também serve de inspiração, porque é possível. Se uma pessoa conseguiu chegar até o topo da montanha, é possível outras pessoas chegarem. Então, nesse sentido, é o que a escola nos mostra. Então, é possível chegar até aquele lugar. Como é que faz isso? Quem já caminhou o caminho e está mais avançado tem capacidade para falar. Tem um buraco ali, cuidado com o degrau, vai assim, vai assado. Utiliza essas ferramentas para nos instruir a como chegar lá. Não é como um guru, nem como uma pessoa que sabe tudo. Não, ela simplesmente teve aquela experiência. Sim. A mesma coisa na psicologia, na medicina, no tribunal. Eu vejo como uma escadaria, né? A gente vai subindo degraus, né? Vai carregando aquela experiência junto, né? E vai ajudando vai dando a mãozinha para os outros. Exato, e na escola, essa jornada, ela é longa, né? Ela é longa. Mas eu digo, você pode encontrar com um colega na mesma escada, mas
Mas, de repente, esse colega continuar a dar mais umas passadas e você ficar por ali um pouquinho, porque a gente, o tempo de vida é o seu processo, né? E depois você vai lá e alcança de novo, ou depois você ultrapassa, então depende de cada um, assim, tudo no seu tempo. O objetivo é todo mundo alcançar o topo da escada, né? Claro, todo mundo quer estar junto, de mão dada. Sim, mas cada um vai ter o seu caminho. Exato, individual. Exatamente. E, né, quando a gente fala, né, a gente pensa, tá, mas, né, mas ela tá andando mais rápido do que eu, né, ela Isso fez... é comparação, né? Isso é comparação. Isso é do mundo... Exatamente. Mundo... E quando a gente começa esse caminho, a gente percebe que a única pessoa que a gente precisa comparar, entre aspas, é a gente mesmo. Nós mesmos. E superar. Exatamente. A única pessoa que nós temos que superar é a nós mesmos. Exatamente. E não outra pessoa. Isso aí me lembrou que antes de eu receber a ativação de vida, eu fui no spa, né, para receber. Eu já falei isso no outro episódio, que eu comprei um pacote aniversariante. Então, quando eu fui ao toalete, tinha um quadrinho olhando e falava assim no quadrinho: você está olhando para a pessoa mais importante da sua vida. Já reparou como ela é linda? E eu falei, ixi, virei o quadrinho para lá. Eu estava me achando gorda, feia, pequena, lembra da história do pequena? Pequenininha, assim. E me comparando com todas as mulheres. Todas as mulheres eram lindas, menos eu. E foi o primeiro ato, né? Foi pelo Google, gente, isso que eu acho muito incrível. Eu coloquei lá no Google um banho de ofurô com pétalas e aquilo me levou para um pacote que tinha ativação de vida que eu nem sabia o que era. E então, no toalete tinha aquele quadrinho. Eu fui e fiz, saí de lá assim muito feliz. Voltei naquele lugar para fazer uma outra sessão energética. Fui lá no toalete de novo, tava o quadrinho lá e eu, pode ser. Mas ainda não estava convicta não, tá? E aí fui numa terceira vez também, porque eu era, digamos aqui, São Tomé, né? Tem que ver para crer. Fui 3 vezes para ver se a coisa funcionava. Eu disse, funciona mesmo. Tudo que eu fiz, né? Tudo, eu me sentia diferente, me sentia mais forte, mais com a atenção plena, né? Atenção em mim, mais em mim. Estava começando a perceber e a me olhar, esse olhar interior, né? Então, a terceira vez que eu fui, a recepcionista me convidou. Ela falou assim, quando eu fui fazer o pagamento, ela disse, você não quer fazer o curso Empower Thyself esse final de semana próximo? Eu falei, não, mas eu dei 3 passos até a porta e algo dentro de mim disse assim, tá bom, eu vou fazer esse negócio. E eu fiz. E aí eu voltei lá, uma quarta vez, mas eu já tinha feito esse curso. E aí eu encontrei o quadrinho lá no toalete. E aí encontrei o quadrinho. Aliás, eu queria ir lá para encontrar com o quadrinho. E o quadrinho... Fiz as pazes. Fiz as pazes. E aí eu li de novo. E eu disse, eu sei que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Eu tenho que fazer por mim. Que se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Exatamente. Né? É relacionamento amoroso. Seja o que for, parar de esperar. Porque as pessoas só vão dar o que elas podem dar. Porque elas sabem, que elas têm conhecimento. Então esperar de um namorado, seja que for, não sei, eu estou falando aqui simbolicamente, mas esperar de alguém que fale aquelas palavras exatas que você quer ouvir. Então... expressar o amor dele por você, né? E sendo que você não consegue expressar o seu amor por você mesmo. Eu sempre digo, gente, que esse curso de 2 dias, essa imersão, é algo libertador. Eu me libertei. Me libertei de comparação, de medos, e essa perspectiva de vida mesmo, né? Essa forma de ver a vida. E eu acho que também, não sei, veio isso pra mim porque foi como foi a minha trajetória. Eu também estava fazendo uma massagem. E quando eu vi o folhetinho lá, eu vi, né, Empower Thyself, iniciação, eu vi umas palavras lá e falei assim, nossa, o que será que é isso? Como é importante a gente aprender a escutar esse chamado, né? Porque é uma coisa muito profunda, porque às vezes a gente está passando pela vida e quantas vezes alguém ou uma situação acontece e você
faz isso, que é aquela voz interna, né? Faz isso, experimenta isso. Que esse chamado da alma é uma coisa muito mais profunda, que na verdade é do espírito, nem é da alma, é do espírito, né? Sim. É de quem realmente você é. E como a gente fica tão no dia a dia atribulado com as coisas do dia a dia, os ruídos externos acabam por nos deixar numa redoma e não escutar a nós mesmos. Então, o quão importante a gente dar voz a esse chamado do nosso coração. Não sei se para você, Dai, foi assim. É porque, na verdade, o que acontece é que a gente passa a nossa vida sempre investindo nas coisas externas. Só que a gente não se dá conta que o maior investimento é a gente mesmo. É aquilo que tá falando, dá atenção. A gente dá atenção para o externo, mas não dá atenção para si, para o interno. Né? Nossa voz. Então, por que outra coisa seria mais importante do que conhecer a si mesmo? Que quando você conhece a si mesmo, você sabe as suas chaves, você sabe o que você veio fazer aqui, você sabe o que te traz alegria. Você conhece seus limites e sabe como superar isso, né? Como procurar ajuda para superar isso. E você encontra, e você descobre que você pode se superar. E você acaba criando a sua melhor versão fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, por que outra coisa seria mais importante do que conhecer a si mesmo? É lindo Boa isso. pergunta. Reflitam aí. Reflitam aí. Vão dormir à noite pensando nisso. Conhecer a si mesmo. A gente fala Olha, brincando, mas verdade. como essas coisas ficam na nossa mente, né? A gente dorme, processa e no dia seguinte, às vezes, a gente tem um momento de epifania, né? Tipo, você acorda com a solução. Sim, sim. E porque muitas vezes as pessoas também acham que, tá, então primeiro eu vou organizar minha vida aqui, então eu vou ter dinheiro, eu vou ter sucesso, depois eu vou trabalhar em mim. Depois, sim. Mas quando na verdade é justamente o contrário, porque no momento que você trabalhar em si mesmo, aí sim que você vai ter sucesso. Aí sim que você vai ter abundância. Aí sim que você vai ter a vida que você deseja, manifestar os seus objetivos mais ousados. As outras coisas vão ser consequências daquilo que você trabalhou. Exatamente. É importante, né? Nossa, esse assunto eu adoro, né? Filosofar, adoro. Mas eu adoro também essa questão da gente poder trocar essas experiências, porque não fica só no mental, porque quando a gente começa a deixar muito a mente ficar processando a inteligência, a lógica, a gente acaba tirando um dos nossos sentidos, que é o sentir. Exatamente. Né? Então, a lógica, a inteligência ela é importante, mas se você não souber casar junto com essa essência, com essa coisa interna que nós temos, né, com esse nosso potencial, a gente não consegue ter o desenvolvimento na nossa vida como a gente gostaria, né? Sim. E o que muitas pessoas não sabem, agora dando uma palhinha do curso, é que... Então, né, trazendo também um pouco da psicologia, a gente tem a nossa mente inconsciente e a nossa mente consciente, né? Então, só que o que as pessoas não sabem é que o nosso inconsciente, ele tá responsável por 90% das nossas decisões. Então, enquanto a gente não estar consciente do que está no nosso inconsciente, é ele que tá controlando o show. É ele que está tomando suas decisões, mesmo que você racionalize e ache, não, isso daqui não está no meu consciente, isso daqui, né, tô totalmente são de mente, mas isso é uma das chaves que você recebe no curso, né? Então, o que está por trás disso? O que são esses outros sentidos que são responsáveis, na verdade, por 90% das nossas decisões? Porque quando a gente vai tomar uma decisão, o que a gente vai analisar? A gente usa os nossos 5 sentidos físicos, né? Que são, a gente vai ver, a gente vai, né? A gente vai ouvir, a gente vai, né? Sei lá, às vezes sentir o gosto ou cheirar, tocar, né? Só que só isso vai ser 10%, né? Da nossa decisão. Então, é como se um juiz recebesse um caso
E ele só tem 10% dos fatos. Então, esses nossos sentidos externos, eles só fazem a leitura de 10% de tudo em relação àquela decisão. Então, uma das coisas que você acaba aprendendo no curso é o que está nesses outros 90%. Para você começar a estar se conectando mais com isso. E, então agora eu tenho 100% dos fatos para eu tomar essa decisão na minha vida. Por isso que a gente fala, você vai tomar melhores decisões, vai ter mais clareza, né? Então, é realmente fantástico, assim, ter esse conhecimento prático para você, então eu preciso virar para cá, então eu preciso virar para cá, né? Exatamente, Sim, enxergar as coisas na sua completude. Exatamente. Em diferentes perspectivas, né? Esse curso Empower Thyself vai fazer você, primeiro, se apaixonar por você. Segundo, estar no controle da sua vida. E vai te ajudar não, ele vai te dar o poder de fazer as melhores escolhas para a sua vida. Né? Não é... Você vai tirar essa coisa do externo, de esperar que alguém te aconselhe, né? Mas quem sabe da sua vida é você. E direcionar a sua vida para onde você quer. Você tem um ponto de referência, então se você der uma escapadinha daquele caminho, você olhar para aquele ponto de referência, você vai saber retornar para aquele caminho, se caso acontecer alguma coisa que te desvie. Sim. Né? Gente, eu acho que a gente poderia tomar o nosso chá da tarde para comemorar. A gente gosta sempre de ter essas... Para comemorar a vinda da Daiane aqui no nosso podcast. Ai, muito bom ser recebida assim. Como é delicioso Muito obrigada. a gente poder compartilhar Muito obrigada, querida. tanto das nossas experiências, quanto também dessas nossas habilidades que cada um tem, essas qualidades que cada um tem, Sim. né? Um traz o chazinho com amor, que é um ingrediente fundamental da vida, né? A outra Exato. traz a magia, o encanto. Isso. Né? Da gente poder estar realmente conseguindo acessar informações sobre nós mesmos. Você, a liderança, Não sei. amorosidade. Eu gosto dos detalhezinhos, dos bibelozinhos. E gosto de desfrutar muito, né? Eu gosto de ter uma boa risada. Sim. Às vezes eu falo brincando, mas eu tô falando A sério. chave dessa moça aqui é risada. É a alegria, é a alegria. A Alegria. gente poder elevar a nossa vida, né? Tornar aquilo melhor. A gente tem uma frase que a gente costuma muito falar, né? Depois que você vai para um curso, como é que foi o seu almoço? Né? O seu almoço. Essa eu gosto. O melhor almoço de hoje, gente. O melhor almoço de hoje. Elevar aquele certeza. momento, né? Então vamos elevar aqui a nossa vida, o nosso momento aqui brindando. Eleve a vida! É possível sim. Experimenta. Delícia. Muito bom. Há mais algumas últimas palavras que você gostaria de compartilhar com o nosso público? Eu, na verdade, queria deixar uma mensagem, né, para esse público maravilhoso que está nos prestigiando, que realmente se dê a oportunidade de investir em si mesmo, né? Porque talvez você está passando por algum momento que você precisa de uma solução que está num lugar que você não imagina, né? Então, se dê a oportunidade de estar elevando a sua perspectiva, de estar acessando esse seu potencial máximo, né? Que com certeza você vai ver diferença na sua vida. Gratidão, Gratidão, Daiane, por gratidão. compartilhar conosco a sua experiência e seus conhecimentos. Foi um bate-papo muito agradável. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada, né? Nós também. Sim. Vamos deixar aqui para o público também que a Escola Moderna de Mistérios, ela existe em vários países. Temos sede internacional em Toronto,
Japão, África do Sul, Londres. E aí, na América do Sul, fica no Brasil, Florianópolis, Campeche. Avenida Pequeno Príncipe. Venham visitar. As portas estão aqui, ó, para vocês abertíssimas. Fica o convite. Eu, Jussara, Daiane, estamos lá aguardando vocês quando quiserem para tomar, olha, o chá, aquele chazinho todo especial. E se vocês quiserem também dar uma olhada no nosso site, é www.escolamodernademistérios.com.br e o nosso Instagram, @escola_de-mistérios. Fica a dica. Exatamente. Até a próxima. Tchau.